quando que sai a nova 5419? Rapaz, Jobson, que história é essa de parar jogo de futebol por causa de raio? cara, é o que na realidade deveria acontecer em todos os lugares do mundo, né? É uma medida de segurança primordial quando se trata de proteção contra a descarga atmosférica em área aberta. Mas isso é só lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil também? Então, nos Estados Unidos acontece. Aqui nós temos toda a tecnologia, ela é normalizada. O que nós precisamos é difundir informação para que as pessoas se conscientizem e passem a aceitar a técnica em função da segurança. Então a norma ela já existe, ela já está no mercado. Está no mercado desde 2019. NBR 16785. E os produtos também? Produtos já desde muito antes. Essa norma ela tem uma versão IEC de 2016. Tá? Já foi para a edição 2 em 2020 da IEC, né? 62963 ou 369, eu não lembro agora. E no mundo isso já é divulgado há muitos anos como sistemas de prevenção remotos, que seria uma verificação, uma confirmação do acontecimento ou não do raio por previsão, tá? Então você leria o campo eletromagnético provocado por um raio que já aconteceu e você consegue prever, em função dos raios que já aconteceram, se essa situação está se aproximando do ponto que você está estudando, que você quer proteger, se ela está se afastando ou está passando ao largo, né? Essa tecnologia que nós temos aqui no Brasil atualmente, os fabricantes são de fora, mas a tecnologia já tem aqui, inclusive já tem alguns estudos em universidades para desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil. Isso ainda está engatinhando, mas já existe. Desses elementos importados, ao invés de se fazer a leitura do campo eletromagnético, faz-se a leitura do campo elétrico. Então você consegue fazer, ao invés da detecção remota, você faz a detecção local. Isso te dá uma série de vantagens, porque você tem a possibilidade de detectar se a tempestade está acontecendo, está começando em cima de você, coisa que uma detecção remota te informaria que o raio já caiu na tua cabeça, tá? Te dá uma condição de otimização de tempo de parada, ou seja, a hora que o campo elétrico da região diminui, você não precisa ficar esperando um determinado tempo para retomar serviço, retornar pessoas às áreas locais e etc, né? Então você tem uma maior confiabilidade nos dados locais. Com essa maior confiabilidade, você obviamente otimiza tempo. É isso que eu ia perguntar e comentar. Quando a gente fala de proteção em áreas abertas, a gente está falando do futebol, mas isso também obviamente se aplica a empresas, indústrias que possuem áreas abertas e possuem trabalhadores, né, trabalhando em áreas abertas. E a interrupção da operação, ela é um assunto muito delicado dentro de qualquer indústria, porque o tempo parado é problema. Então eu fico imaginando o seguinte: o detector mandou parar, todo mundo parou, não teve raio. Mandou parar de novo, parou, não teve raio. Vai chegar uma hora que o pessoal vai falar, não vamos parar mais. É o lobo mau que tal, que não está na história. É, o lobo que não vem, né? O lobo. Então, com as condições de equipamento que nós já temos hoje no mercado, já é possível diminuir ou até eliminar, né, essas paradas falsas? Então, eliminar não tem como, né? Nós temos uma condição de monitorar a natureza. Então, natureza, você sabe, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, e não tem condição de você ser assertivo em 100%. Mas a diminuição do erro é muito grande, né? Inclusive, a NBR 16785, ela traz algumas equações que te permitem calcular essa margem para que você
ou reduzindo o tempo que você tem para tomar as ações, né? Ou, eventualmente, aumentando a condição de detecção, né, em relação à leitura do campo magnético, do campo elétrico, perdão, você tem a possibilidade de reduzir a quantidade de erro em função de uma coisa ou de outra. Ou seja, você pode correr um risco maior, porque você tem um tempo menor para atender aos procedimentos de evacuação ou de liga e desliga, esse tipo de situação, ou você dá um tempo maior, né? Tem mais segurança, porém uma precisão menor na atuação do componente. O sistema, ele nada mais faz do que ler campo. Ele lê campo e te avisa em quais módulos de tensão por dimensão, ou seja, volt por metro, esse campo está. E aí você, através de um procedimento que vai ser escrito, que vai ser determinado pelo especialista de para-raios, pelo engenheiro de segurança do local, pelo cara que é responsável pelos procedimentos da área, produção, etc. Então, esses caras criam o procedimento. Então, com o raio, ou com a formação do raio, a tantos volts por metro quadrado, aciona-se um alarme. A tantos volts por metro, retira-se as pessoas do local. A tantos volts por metro, interrompe-se sistemas. Tá? E a mesma coisa na volta. Né? Então, fazendo um procedimento acurado, uma coisa mais específica para aquele local, quanto mais específico for, maior vai ser a possibilidade de você ser assertivo. E eu imagino que tudo isso, então, né, todo esse sistema, os procedimentos, eles vão acabar integrando a proteção contra descargas atmosféricas de um determinado local, de uma determinada empresa, linkando, então, a 5419 com a 1677. Sem dúvida, porque a 5419, inclusive, na próxima revisão, ela vai ter um item dizendo: esta norma não é suficiente para proteção em áreas abertas. Utilize-se da NBR 16785. Então, a 5419 meio que assumiu, né, a deficiência, ok? E indica que a proteção deve ser complementada com a 16785. Tendo isso, você tem gente, não tem raio, se tem raio, não tem gente. E a partir dessa premissa, você tem, eu não digo 100%, mas você tem a maior eficiência que se pode ter naquele local. Para encerrar a entrevista de hoje, quando que sai a nova 5419? Rapaz, olha, eu diria o seguinte: eu gostaria muito que ela fosse publicada em 2025. Vou trabalhar e fazer tudo que der para colocar essa norma em 2025. Se der uma atrasadinha, até primeiro semestre de 2026, a gente deve ter uma 5419 nova no mercado.